Graça e paz. Que alegria, chegou o final de maio. Estamos esperançosos de que tudo venha a começar uma normalidade, a iniciar um processo de voltar às atividades. Eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele está nos dando mais uma vez, neste domingo, de nos dirigirmos a você através do nosso canal no YouTube. Nós gostaríamos de pedir a você mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, marque as notificações, siga-nos no Facebook e no Instagram e compartilhe para que nós possamos estar levando a palavra de Deus a outras pessoas. Nós estaremos orando ao Senhor, pedindo a sua bênção sobre nossas vidas. E você, aí onde você estiver, ore conosco também. Ó Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado pelas lutas, pelas dificuldades. Obrigado, ó Deus, pelo teu consolo constante, pelo teu cuidado com cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o mês está terminando e nós estamos cheios de esperança, cheios de vontade de que tudo venha a ter um transcurso normal. Que o fim da pandemia, ó Deus, ele está mais próximo e nós temos a alegria, Senhor, de dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos, ó Deus, também nesta noite pedir a tua bênção sobre cada um que está ouvindo esta mensagem, cada um que nos acompanha, para que o Senhor esteja usando as redes sociais para o engrandecimento do teu reino e o louvor e glória do teu nome, Pai. Abençoa cada um dos irmãos que estão aqui envolvidos nessa transmissão. Abençoa as leituras, os cânticos, abençoa nosso equipamento. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor neste momento. Graça e paz, irmãos. Cantemos todos juntos o hino 371 do cantor cristão Rocha Eterna. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso.
Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, o nosso pastor. Cantemos todos o hino 292 do cantor cristão, Perto de Jesus. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor. A seguir-te só me consagro já, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor. Ó que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz leva-me, ó meu Senhor. Estaremos meditando ainda neste dia no livro de Apocalipse, na carta à igreja em Esmirna. E essa leitura se encontra no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 8. Diz a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano
da segunda morte. Que Deus fale aos nossos corações através da sua santa e maravilhosa palavra. E que nós estejamos também dispostos a ouvir a sua voz. A palavra de Deus nos mostra claramente que essas 7 igrejas da Ásia, elas estavam recebendo a mensagem da parte de Jesus Cristo. No caso, a igreja em Esmirna, a palavra de Deus nos diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver. O autor da carta é Jesus. Jesus escreve para esta igreja e era uma igreja que conhecia muito bem o Senhor Jesus Cristo, que sabia de toda a história do Senhor Jesus Cristo, porque provavelmente foi Paulo quem doutrinou esta igreja, ou irmãos que foram doutrinados por Paulo. A palavra de Deus mostra claramente que Paulo esteve em Éfeso, e Esmirna fica a cerca de 80 quilômetros de Éfeso. Apesar de tudo isso, nós vemos na palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele tinha a sua mensagem escrita para outras igrejas. E na carta aos Colossenses, ele diz, no capítulo 1, dos versos 13 ao 20, o seguinte: escrevendo e falando a respeito de Jesus, ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, quando a palavra de Deus diz o primeiro e o último, aquele que estava morto, mas tornou a viver, está dizendo que foi o próprio Jesus quem enviou esta mensagem àquela igreja. E a mensagem é uma mensagem importante, porque o Senhor Jesus Cristo, ele conhece aquela igreja. E ele diz no verso 2, no verso 9, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Quantas e quantas vezes eu e você vimos alguém dizer: ah, você é rico? Aí ele diz assim, a pessoa responde: eu sou rico das graças de Deus. É justamente esse aspecto que é destacado nesta carta. Essa pobreza é esta, o povo que era pobre, mas era rico. E quando fala pobreza, não está falando de uma pobreza de nascimento, mas de uma pobreza de pessoas que perderam seus bens, seu sustento, até a sua vida, por seguir a Jesus. A igreja sofreu grandes perseguições e Esmirna é uma igreja que foi muito perseguida. Por isso que o Senhor diz assim: conheço as suas tribulações, as suas aflições e a sua pobreza. Eles eram pobres porque
eles se entregaram a Cristo. Se eu e você olharmos para os nossos dias, vemos que em muitos lugares existe perseguição acirrada aos crentes, aos cristãos. Não apenas os cristãos evangélicos, mas todos aqueles que se denominam seguidores de Jesus, eles padecem em determinados lugares perseguição. E quando a palavra de Deus fala de perseguição àquela igreja, é preciso compreender que Domiciano fez uma grande perseguição em toda a extensão do Império Romano e ele foi considerado o segundo Nero. Alguém que queria realmente acabar com a igreja. Os cristãos, eles eram obrigados a declarar a sua adoração ao imperador. Eles tinham que negar a sua fé em Cristo ou seriam mortos, açoitados. É preciso compreender que aquela perseguição ela não estava sendo de forma alguma como algo que o Senhor Jesus Cristo não conhecia. Jesus conhecia o sofrimento daquela igreja, conhecia o sofrimento daqueles irmãos. Alguns estavam felizes quando eram entregues ao martírio. Eles iam voluntariamente. Alguns se abraçavam aos leões quando estes partiam para cima deles para devorá-los. Mas também acontecia desses martírios propositais, desses martírios que as pessoas queriam testemunhar até a morte. Acontecia de muitos dizerem, olha, eu quero ir até a morte, mas quando ele chegava lá, na hora, eles desistiam. Eles faziam o juramento ao imperador. Eles renegavam a Cristo. Mesmo sabendo que aquele que me confessa diante dos homens seria confessado diante do Pai pelo Senhor Jesus Cristo. E aqueles que o negassem diante dos homens, Jesus também os negaria. É preciso compreender aquela igreja sofredora que muitos pagaram um preço altíssimo. Policarpo, o seu martírio, o seu testemunho foi até a morte. Fala-se também de um homem por nome Nicodemos, que era alguém muito influente, alguém muito importante. E quando ele e sua família decidiram entregar a sua vida a Cristo, eles perderam todas as posses. Ele era um grande fornecedor de estanho para o Império Romano. Era um homem riquíssimo. E as suas filhas iam no lixo procurar alimento depois que tomaram a decisão de entregar-se a Cristo. Por quê? Porque a perseguição àqueles que entregavam a vida a Cristo era muito forte. Por isso, o Senhor Jesus diz, eu conheço a tua aflição, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Porque muitos podem achar que as riquezas podem trazer benefícios, mas quem entrega a vida a Jesus consegue enxergar além da riqueza, enxergar além das posses, consegue ver que há algo melhor prometido para nós. Também nós vemos aqui no texto, no verso 9, dizendo, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus, mas são da sinagoga de Satanás. Aqueles que eram o povo de Deus, o povo que conhecia a palavra, que deveria reconhecer o Messias, este sempre perseguiu o Senhor Jesus Cristo. Muitos judeus se renderam a Cristo, mas houve uma perseguição pelos fariseus, pelos saduceus. Eles queriam realmente que o Senhor Jesus Cristo morresse, mas não no sentido
de testemunho como o Messias, como aquele que voltaria à vida, mas para que não se falasse mais no nome de Jesus. Jesus enfrentou a oposição e nós vemos isso em João capítulo 5, neste evangelho, dos versos 43 a 46, que o Senhor Jesus Cristo, se dirigindo a estes homens, a estes que tinham este tipo de comportamento, estes que perseguiam os cristãos, ele diz assim: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais as glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, pois quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. E Jesus diz: porque se de fato, vocês acreditassem em Moisés, vocês creriam em mim. Ou seja, muitos têm feito isso, têm abraçado a religiosidade naquela época. Muitos tinham feito isso e ainda hoje tem pessoas que fazem, não querem se render a Cristo. Perseguem os que entregam a sua vida a Jesus. Quando nós vemos o próprio apóstolo Paulo, ele dizendo que Moisés tinha seguidores em todos os lugares, porque onde Paulo chegava, ele era perseguido. E ele tinha sido um perseguidor. Ou seja, nós podemos ver em Atos, capítulo 13, verso 50, o escritor dizendo assim: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-o de seu território. Ou seja, essa perseguição ela era declarada, ela estava sempre acontecendo. Mas em Esmirna, ela foi muito grande. Muito grande. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiam e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Ou seja, havia essa perseguição à igreja de Cristo Jesus. Talvez eu e você pensemos: olha, eu não quero ser perseguido, eu não quero sofrer isso, mas o Senhor Jesus Cristo não quer de maneira nenhuma que eu, você e nem nenhum daqueles que creram nele tivessem esquecido das suas palavras. Por isso o Senhor Jesus Cristo nos diz, no Evangelho segundo João, capítulo 15, dos versos 20 a 24, ele diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Ou seja, não esqueça, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês, a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, a mim também odeia ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam.
Mas agora, não somente eles têm visto, mas também odiado tanto a mim quanto ao meu Pai. Ele disse também: vocês serão atribulados e vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Então, o que acontecia lá em Esmirna era algo que o Senhor havia dito que aconteceria. É preciso compreender que aquela situação era uma situação sofrida, mas o Senhor tinha cuidado daquela igreja, tinha amor por aquela igreja. Por isso, uma carta foi enviada àquela igreja. Por isso, ele diz em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, se referindo àquela igreja, aqueles irmãos atribulados, passando perseguição, dificuldade, ele diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Olha, ser provado e concluir essa provação tendo vencido, nós somos aprovados. A provação, a tribulação, ela nos prepara para coisas maiores. E o Senhor Jesus Cristo disse: vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Nós entendemos claramente que ele estava dizendo que essa perseguição ela teria um tempo, teria um período, que não seria em todo o tempo. Mas é preciso também nós compreendermos que a palavra de Deus nos fala claramente que eu e você precisamos nos mantermos firmes. Em Filipenses, capítulo 1, verso 29, diz que a nós não foi dada apenas a alegria, a graça de crer em Jesus, mas a graça de padecer por Ele. E que nós não resistimos até o sangue, até a morte. Ou seja, é possível que isso aconteça. E se isso acontecer, é preciso nós enfrentarmos a luta, a dificuldade, dando um bom testemunho, ser fiel até a morte. Muitos entendem que a perseguição, eu posso fugir da perseguição, eu vou para outro lugar. O crente sabe que o Senhor Jesus Cristo disse que seríamos perseguidos em todas as nações. Então eu e você podemos ter a certeza de que a perseguição vai acontecer, que nós teríamos muitas bênçãos por servirmos ao Senhor Jesus Cristo, mas que a perseguição nos acompanharia. Teríamos mais casas, mais irmãos, mas com perseguição, com luta, com dificuldade. Por isso, ele fala para mim e para você o mesmo que ele falou para aquela igreja que sofria, que padecia perseguição. Ele diz: não temas, não tenha medo o que você está para sofrer. Conforto, consolo, sua presença. Isso mexe comigo e mexe com você. Saber que o diabo quer provar, isso é o tempo todo. A palavra de Deus nos diz que o diabo, ele está ao derredor de nós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A palavra de Deus nos manda resistir ao diabo e ele fugirá de nós. O Senhor Jesus Cristo diz que o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Vida com intensidade, vida verdadeira. Uma vida que nós olhamos para a luta, para a dificuldade e entendemos que ela é maior do que todas essas coisas.
nós entendemos isso. E aqueles irmãos lá em Esmirna, os que foram fiéis, estes enfrentaram a morte, a perseguição, a pobreza, mas o Senhor disse que eles eram ricos. O Senhor diz para mim e para você, não precisamos temer. E isso tem que ser algo que nos conforte. É preciso compreender que existem exemplos que foram dados para mim e para você. Os profetas que falaram em nome do Senhor, falaram de paciência, servindo de exemplo para nós, paciência diante do sofrimento. Como vocês já sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Está escrito na palavra de Deus, na carta de Tiago, no capítulo 5, versos 10 e 11. E eu e você vemos claramente que não precisamos temer as coisas que temos que sofrer. Precisamos testemunhar diante da perseguição, cheios de esperança, porque aqueles que nos perseguem também vão ouvir o Senhor Jesus Cristo. Ele disse para nós, ele disse assim: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Lá em João capítulo 15, nós vemos isso escrito. Então, nós entendemos que precisamos sofrer com esperança e olhar para aquele que nos persegue, orando por ele. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: orai pelos que vos perseguem. Abençoai. O apóstolo Paulo, ele dá o seu testemunho, falando a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, no capítulo 1, dos versos 12 a 14, ele diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Que alegria! Eles ouviram a Jesus, ouvirão a mim e a você. O Senhor Jesus Cristo lá na cruz disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu e você precisamos ter em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender que isso é algo importante e é algo para nós transmitirmos. O apóstolo Paulo, ele deu esse testemunho, mas ele não ficou apenas nas palavras. Ele deu exemplo. E ele escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, dos versos 10 a 13, ele diz o seguinte: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Aí ele diz: as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ser fiel até a morte. É preciso nós compreendermos que o Senhor Jesus Cristo, ele diz a mim e a você: lembrem-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiam,
perseguirão também vocês. Se obedecerem à minha palavra, obedecerão a de vocês. Ah, meu irmão, isso nos dá um novo ânimo de testemunhar, de viver até os últimos momentos, a dar a nossa vida por amor de Cristo Jesus. Jesus pagou o preço do pecado que vinha sobre a minha vida. Ele me tirou das trevas, me levou para a luz. Eu tenho que fazer isso. No livro dos Salmos diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Somente alguém que é agradecido, somente alguém que foi alcançado pela mensagem do Evangelho, realmente vai entender o alcance do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que Deus, que o Senhor Jesus Cristo deu forças a ele e o considerou fiel. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele, quando foi ser entregue como libação, como oferta derramada, ele tinha a convicção de que tinha feito tudo quanto Deus havia ordenado que ele fizesse. Por isso ele diz, olha, tudo quanto o Espírito Santo de Deus mandou que eu ensinasse, eu ensinei. Eu e você somos chamados a sermos fiel. Eu e você não podemos ter a vida cristã de qualquer maneira, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Não é uma condição para receber a coroa da vida. Pode ser que alguém entregue sua vida a Cristo e não padeça perseguição. Mas ele diz que aqueles que padecem perseguição, sofrimento, devem se manter firmes na presença de Jesus. Olha, aqui nós estamos falando de uma igreja que não andava de mão dada com o pecado. De alguém que vivia na presença do Senhor Jesus Cristo e não se deixava abater nem vencer por nada, nem mesmo pela morte. Quando a palavra de Deus nos diz isso, é para que eu e você tenhamos ânimo, destemor, perseverança, de continuar firme e sermos fiéis ao Senhor até a morte. E não é falando de longevidade, mas dizendo que se eu e você vamos enfrentar a morte, que seja para glorificar ao Senhor. Marcos capítulo 10, versos 29 e 30. O Senhor Jesus Cristo diz assim: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. A perseguição vai existir, mas a promessa é maravilhosa. Ele diz também, através do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, dos versos 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando alguém diz assim, será que eu estou padecendo perseguição? Deus esqueceu de mim? Será que é isso mesmo? Será que a perseguição é porque Deus esqueceu? É porque Deus abandonou? Com certeza, aqueles que permanecem firmes em meio à perseguição desfrutam da presença, do consolo, do cuidado de Deus, do livramento de Deus.
Aqueles que enfrentam perseguição e enfrentam a morte serão como Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Quando eu e você entendemos que muitos estão surpresos, o apóstolo Pedro, ele diz algo maravilhoso na sua primeira carta, no capítulo 4. Ele diz o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Olha que maravilha! E o Senhor Jesus Cristo diz a mim, diz a você, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Que palavra maravilhosa! Que consolo maravilhoso! Agora, também diz a palavra de Deus algo que deve tocar em você. No versículo 11 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha, pare um pouquinho. É o final dos tempos. O livro de Apocalipse, essa carta foi contemporânea para a igreja sofredora lá em Esmirna. Aquela igreja que estava sofrendo, estava vivendo aquele momento. Porque o livro de Apocalipse, ele mostra eventos históricos. Ele mostra eventos contemporâneos. E ele mostra também eventos futuros. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Nós podemos ter a certeza que Deus está conosco, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos acompanhar em todos os momentos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual sua posição? Você acha que um probleminha é perseguição, alguém que zomba de você na rua, você se entristece? Jesus está mandando eu e você nos alegrarmos, exultarmos, ficarmos muito felizes. Grande é o nosso galardão. É preciso parecer com Jesus para receber as afrontas que merece Jesus pelos que não creem nele. Que merece não, que imerecidamente ele recebe. Mas muitos zombam e falam mal de Jesus por causa do seu povo. Porque o seu povo não está disposto, muitas vezes, a testemunhar até a morte. Qualquer dificuldade já desiste. Aquela igreja em Esmirna, sofredora, ela recebeu também uma palavra de incentivo. O Senhor disse para eles: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Em Apocalipse capítulo 20, verso 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade.
Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, com ele os 1000 anos. Também diz no mesmo capítulo 20, dos versos 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estava, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz: quem crê em mim não será julgado. Já passou da morte para a vida. Que alegria é contemplar o futuro, contemplar o vindouro e saber que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. E aquela igreja, aqueles que davam testemunho, aqueles que eram fiéis até a morte, estes tinham a convicção de que o preço havia sido pago e que não havia condenação. Por isso que o texto bíblico diz: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Concluindo esta meditação, eu queria que você observasse 2 leituras que eu farei. Uma delas está em Apocalipse, capítulo 20, dos versos 5 a 8. Diz assim: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve estas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está tudo feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho. Que promessa maravilhosa para os que creem, para os que se aproximam de Jesus. Mas também tem uma promessa para aqueles que não querem se aproximar de Jesus. Diz assim, continuando a leitura: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Talvez muitos estejam pensando: eu tenho muito tempo. Eu posso esperar. Jesus vai estar sempre me esperando. Vai ter o dia certo. Na hora certa eu vou entregar a vida a Jesus. Eu sei que é verdade. Mas não pense assim em nome de Jesus. Os tempos estão abreviados. Observe ao seu redor os sinais. Eu desafio você a fazer um exame pessoal e me diga: você está pronto para enfrentar o lago de fogo e enxofre? Porque quem rejeita Jesus, quem nega a Jesus, quem não recebe a Jesus como o único Salvador e único Senhor da sua vida, porque a palavra de Deus nos diz que só há um mediador
um Deus, um Salvador, que é Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o homem. O apóstolo Pedro diz assim: abaixo dos céus, dado aos homens, só há um nome pelo qual devamos ser salvos: Jesus Cristo. Você acha que não é a hora de pensar? Não é a hora de analisar e de tomar a decisão correta? Não importa a perseguição. Não importa. Nem mesmo a morte importa, porque Cristo venceu a morte. Mas eu e você só vencemos a morte em Cristo. Só escapamos do lago de fogo e enxofre, da segunda morte, se nós estivermos com Cristo. A Bíblia nos diz, o escritor aos Hebreus, ele fala o seguinte, no capítulo 9, versos 27 e 28. Ele diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo oferecido-se uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Você pode tomar hoje a decisão de entregar a sua vida a Cristo e de saber que a perseguição faz parte. Não entregue a sua vida a Cristo achando que Jesus pagou o preço, eu não vou precisar fazer nada, é só entregar a vida a Jesus e eu não vou ter mudança. Ele diz: eu faço novas todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não há como alguém entregar a vida a Jesus e ficar disfarçado, escondido. O Senhor Jesus Cristo disse que eu e você, nós somos o sal da terra, os que entregam a vida a Jesus. Se o sal perder o sabor, ele não presta para nada, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, ele herdará todas essas coisas. O vencedor, de modo algum, experimentará a segunda morte. Você não acha que isso é um estímulo muito grande para enfrentar as lutas e as dificuldades? Eu vou orar ao Senhor. E eu espero que você tome a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Entre em contato conosco. Fale de sua decisão. Compartilhe também essa mensagem com outras pessoas. Mas se você só compartilhar a mensagem e Jesus não fizer parte de sua vida, não vai adiantar muita coisa para você. Talvez adiante para outra pessoa que ouvir essa mensagem, crer nessa mensagem e entregar a sua vida a Cristo. Por isso ele diz: eu estou à porta e bato. Jesus quer fazer parte da sua vida, mas você tem que convidar ele para entrar na sua vida com uma oração simples, dizendo: Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, entra Jesus em minha vida, perdoa os meus pecados. Eu te recebo como meu Salvador e como governante, como Senhor da minha vida. Se você fizer essa oração com sinceridade, com certeza o Senhor Jesus Cristo vai confirmar em seu coração. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra, te agradecer, ó Deus, por esta igreja que Esmirna, ó Deus, enfrenta perseguição, mas está disposta a ir até a morte. Que o Senhor conhece a aflição, sabe da pobreza, mas que nós somos ricos, porque temos o Senhor, o maior tesouro que nós podemos ter. Bem maior nós não temos, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque Tu enviaste Teu Filho Jesus para nos resgatar do pecado. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que
que fortaleça o coração de todos nós e daqueles que tomaram a decisão esta noite, neste momento, que eles sejam, Senhor, fiéis até a morte, para receber de Ti a coroa da vida. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Nós iremos louvar mais uma vez. Louve ao Senhor. Alegre-se na presença do Senhor. Ele quer que eu e você, em meio à perseguição, estejamos felizes. Que Deus assim nos abençoe. Louvemos todos juntos com o hino do cantor cristão 384, A Voz de Jesus. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação, que sou o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste e humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ouvi dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Nós agradecemos por você ter ficado conosco. Que o Senhor te abençoe. E, mais uma vez, eu gostaria de pedir, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Esteja se inscrevendo em nosso canal, assim, marcando as notificações, siga-nos no Facebook e no Instagram. E que Deus nos abençoe neste começo de mês. Que o mês de junho seja de acordo com a vontade de Deus e que Ele proporcione para nós estarmos vencendo essa pandemia. Em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas.